Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, querido. Eu vim aqui compartilhar uma palavra com você que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 5. Está escrito assim, no versículo de número 8 em diante. Porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas, infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém, querido? Essa palavra vai nos dizer bem claramente a respeito da situação em que muitos se encontram no dia de hoje, assim como se encontravam nos tempos de Paulo. Nós vamos olhar na palavra do Senhor que Paulo se referia às pessoas que andavam sem Cristo, às pessoas que andavam distante do caminho do Senhor, as pessoas que não se convertiam a Jesus, como pessoas que andavam em trevas. E da mesma forma ele comparava o contrário, que quem andava em Jesus andava na luz, que quem estava no caminho do Senhor estava na luz de Deus. Como está escrito na palavra, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Assim, o Senhor, que é a nossa luz, Ele nos dá um norte na palavra dEle. E nós vamos olhar na palavra que todos aqueles que recusam seguir o caminho do Senhor, e aqueles que não querem andar em conformidade com a palavra de Deus, estes, segundo a palavra dEle, andam em trevas. E a palavra do Senhor vai nos dizer também que eles andam em trevas, porque eles fogem da luz para que a luz não manifeste as trevas deles. Porque a palavra vai dizer que o reino dos céus é como uma lâmpada acesa, colocada em cima da casa, para iluminar tudo que está na casa. E nós vamos olhar aqui a necessidade da luz, o propósito da luz é manifestar o que está em trevas. Nós lemos aqui em Efésios capítulo de número 5, que Paulo se referia às obras infrutíferas das trevas. Obras que pessoas cometiam que não são de acordo com a vontade, com a palavra, com o querer de Deus. E nós vamos comparar agora com as pessoas que andam no caminho de Deus, quando Jesus fala para essas pessoas, vocês são a luz do mundo. E vai dizer, a luz do mundo é como uma cidade edificada sobre um monte, que não se pode esconder. Portanto, vai e brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Diante dessas palavras, nós vamos ver que Jesus compara as obras de um homem que está no caminho dele, que serve a ele, que anda na verdade, com as obras como sendo a luz do mundo, como sendo a referência, como sendo a manifestação do próprio Jesus, que a palavra chama Jesus de luz. Então nós vamos ver que, diante das obras de quem serve a Deus, as obras de quem não serve são manifestadas. E quando Paulo fala de reprovar as obras, nós vamos olhar bem claro na palavra, que ele diz assim, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Para Deus, não só basta você ser da luz, não só basta você andar na luz, não só basta as suas obras serem luz do mundo, referência do mundo, como uma cidade edificada no monte, mas também você precisa condenar as obras que provêm das trevas. Deus não aprova esse tipo de situação. Deus não aprova obras que não provenham da obra dele, da palavra dele, da verdade dele, do caminho dele. Por isso que ele quer que os filhos dele, os filhos da luz, aqueles que servem a ele, que eles reprovem toda e qualquer obra que não provenha de Deus. Nós estamos vivendo num tempo da igreja de Jesus e fora da igreja de Jesus, em que diversas obras são feitas.
diversas coisas visivelmente boas são feitas. Quando na palavra do Senhor, essas obras não levam à salvação, que nós deveríamos levar o evangelho às pessoas que fazem só obras bonitas aparentemente, aí nós vamos olhar crentes nos tempos de hoje, olhando para quem faz grandes obras, obras bonitas, aparentemente boas, quando a palavra do Senhor fala que precisam ser feitas na luz. Não adianta fazer coisas boas se não estiver na luz. Não adianta fazer o que visivelmente é certo, é reto, é correto, se eu e você não andar no caminho de Deus. E nós vemos nos tempos de hoje, onde as religiões ensinam que todas as religiões levam a Deus, onde as pessoas ensinam que fazer obra de caridade, ajudar o próximo vai te conduzir a Deus, mas nós vamos ver na palavra do nosso Deus, do Senhor, que não é através das obras que nós alcançamos a salvação, que não é através do que fazemos ou deixamos de fazer que alcançamos a salvação, mas é através da fé. E não qualquer fé, mas eu acredito em Deus, como muitos dizem. Porque não adianta acreditar em Deus e não andar na luz. O que é andar na luz? Andar segundo a palavra de Deus. Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Por isso que muitos se enganam. Por isso que muitos acreditam estar no caminho correto. Muitos acreditam estar andando em conformidade com o que é agradável a Deus. Ah, mas eu não faço isso de errado. Ah, mas eu não faço isso que Deus não gosta. Não conta as obras, o que conta é a fé. Ah, mas eu tenho fé em Deus, e o que conta na Bíblia é uma fé que é comprovada através da obediência à palavra de Deus. Eu não posso ser negligente e dizer que se a pessoa que obedece à palavra de Deus, uma parte dela está cumprindo a palavra, está andando na luz. Eu não posso ignorar o fato de que Deus ele quer que nós obedeçamos a palavra dele. Por isso, quando Paulo ele fala para não comunicarmos com as obras das trevas, ele quer que as pessoas não somente andem na luz, mas não aceitem o que é contrário à luz, o que não provém do agrado de Deus e o que não está de acordo com a palavra de Deus, que é a luz para a gente. E nós vamos olhar aqui no verso 13. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O verso 14. Pelo que diz, desperta, ó, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Como assim desperta tu que dormes? Paulo estava falando para Efésios. Paulo estava falando para um povo crente, um povo da igreja. Paulo não estava falando essa palavra para ímpios. Paulo estava falando para pessoas que seguiam a Deus, que obedeciam a Deus, que tinham igreja. E nós vamos ver Paulo falando para despertar o que está dormindo. Ou seja, visivelmente estava funcionando a igreja, visivelmente estava tudo correndo bem. Só que para Paulo, segundo a revelação do Espírito Santo, aquele povo ainda estava dormindo, ainda precisava de um despertamento, ainda precisava de um chacoalhão, de algo que movesse aquele povo, para que eles não andassem da mesma forma. E aí nós vamos ver, por isso desperta tu que dormes, pessoas que estavam dentro da igreja, mas precisavam de um despertamento, precisavam acordar, porque visivelmente estavam na luz, mas de acordo com a palavra estavam em trevas. Nós olhamos que Jesus, quando vai falar sobre luz e trevas, nós vamos ver que Jesus falava para crentes em Deus que eles estavam em trevas. Isso era totalmente escandalizante na época. Totalmente escandalizante você falar para fariseus que obedeciam às leis, para sacerdotes, para escribas, para doutores da lei, que eles não estavam dando em conformidade com os mandamentos de Deus. E isso não é diferente nos dias de hoje. Nós olhamos que Paulo estava falando para crentes, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, de um mover, de um movimento, de atitude. E quando acontece isso, Cristo te esclarece, Cristo te ilumina.